Amigos, nós seguiremos então agora falando sobre o checklist de cirurgia segura. Mais especificamente falaremos sobre a segurança do paciente. Alguns casos aqui para que vocês se contextualizem então da importância sobre esse assunto. Em novembro de 2007, entre novembro de 2007 e fevereiro de 2008, 3 casos chocaram nos Estados Unidos. Uma operação deu errado após um neurocirurgião experiente insistir com a enfermeira que ele sabia qual lado deveria operar, mas entendeu errado. No outro caso, um médico em treinamento cortou o lado errado da cabeça de um paciente após pular o checklist pré-operatório. Em um terceiro caso ainda, o chefe residente começou uma cirurgia no cérebro no lugar errado e a enfermeira não impediu. Vejam só, 3 casos de extrema complexidade e gravidade envolvendo erros cirúrgicos. Uma outra situação aí apresentada, uma perna amputada errada. Vejam só essa situação, esse contexto aí também que aparece para a gente e denota aí a importância sobre esse assunto, né? Novamente, reforçando, então, uma série de sucessões de erros, vamos dizer assim, uma sucessão de erros, acabou culminando então no amputamento de uma perna contrária à que deveria ser operada. Então vejam só, uma sucessão de erros aí levou a esse equívoco e os cirurgiões perceberam esse terrível engano no meio do procedimento, quando já era tarde demais. Olha só então uma outra situação complicada envolvendo o erro cirúrgico. Agora, novamente aí nos Estados Unidos, uma outra situação também de uma remoção do testículo errado. Um dos testículos doente deveria ser removido e acabou acontecendo desse testículo não ser removido e ser removido então o testículo sadio. Veja só a complicação, que sem dúvida nenhuma, tanto no caso da perna quanto no caso do testículo, provavelmente foram feitas novas cirurgias então para realmente retirar daquele membro, daquele componente, aquele órgão doente. E acaba ficando sem as 2 pernas, o primeiro paciente, e agora o segundo acaba ficando sem os 2 testículos. Uma outra situação aqui também, também fora do país, falando sobre um rim saudável removido. Veja só, médicos dos Estados Unidos admitiram que removeram o rim errado de um paciente que havia entrado no centro cirúrgico por causa de um tumor maligno. É um erro trágico, da nossa parte assumimos nossa responsabilidade por ele. Olha só, a descoberta de que foi removido o rim errado aconteceu no dia seguinte, quando o patologista examinou o material e não encontrou qualquer evidência de tumor maligno. Veja só que situação, Então imaginem agora esse paciente que teve seu rim saudável removido, possivelmente ser submetido a uma nova cirurgia para a retirada do rim doente e ficar sem os 2 rins. Então imagina agora seguir uma vida de hemodiálise e tantas outras complicações. Enfim, a complexidade desse assunto. Vou ser enfático aqui, repetitivo nesses casos de erros, trouxe aí várias matérias e se vocês colocarem na internet vocês vão ver várias situações envolvendo erros cirúrgicos. Aqui, o Hospital dos Estados Unidos confirma que transplantou o rim no paciente errado. Imagina aí novamente. Olha essa outra situação agora no Brasil. O paciente diz ter sido operado no joelho errado em Juiz de Fora. Uma outra situação, dizendo aí que o paciente que ia tratar endometriose tem útero retirado e será indenizada. E aí vejam só, outra situação, idoso morre após médicos fazerem cirurgia errada. Então a ideia é ser repetitivo, e enfático, no fato da importância de termos cuidado, seguirmos algumas rotinas, alguns protocolos, alguns procedimentos, para que naturalmente não ocorra essa situação que é o que todos nós esperamos, que o paciente possa ser tratado, ser corrigido o seu problema e naturalmente não expor ele a maiores problemas.
Mas o fato assim que há décadas atrás esse livro, né, foi escrito, se não me falha a memória, é um livro americano, né, que tem como título Errar é Humano, né, e acaba citando aí os erros relacionados à saúde, né, e a gente faz uma pergunta, né, errar é humano, né, então é um ponto aí para reflexão, mas a importância de ter um grande cuidado com esses erros relacionados a procedimentos cirúrgicos. Né. Essa aqui é uma charge, né, para descontrair um pouco aí, né? Lógico que uma situação dessa não vai acontecer, mas traz aí a ideia de algo sendo esquecido, né? Dentro de um paciente. Então, talvez vocês já tenham ouvido histórias de gases esquecidas, compressas esquecidas, pinça esquecida, né? A charge atrás do celular, eu acho que isso não acontece. Bom, nunca vi acontecer, imagino que nunca tenha acontecido isso, né? Mesmo porque é um campo totalmente estéreo, né? Não vai ter um celular ali em cima, mas o fato de você esquecer algum instrumental, né? A equipe cirúrgica ali esquecer algum instrumental dentro do paciente, né? E aí, é lógico que tudo isso trouxe a importância do assunto, né? Muitos anos atrás, a reflexão sobre esses erros que acabam acontecendo. E aí, a ideia, né? Uma sugestão, uma referência de que os serviços colocassem em prática, então uma recomendação na verdade, de que os serviços colocassem em prática, então um checklist, né, de verificação, uma lista de verificação de segurança cirúrgica, né? E aí, como um modelo inicial, uma sugestão inicial, vem esse molde aí da Organização Mundial da Saúde. Veja só, dividido em 3 momentos, né, básicos antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes de o paciente sair da sala de operações. E vejam só que vários pontos são repetidos aqui de conferências, né? Então, olha só, antes da indução anestésica, conferir se de fato é esse paciente, os dados dele estão ok, é o nome, é a data de nascimento, o centro cirúrgico, o procedimento, se tem consentimento cirúrgico, se tem consentimento anestésico, e tudo isso nós vamos falar daqui para frente, então. É lógico que esse modelo aqui, que a Organização Mundial da Saúde propõe, não é um modelo fechado e deve ser adaptado às diferentes realidades, diferentes serviços, diferentes locais de trabalho. Então, é lógico que você adapta isso, né? A gente tem aqui, eu trouxe para vocês aí um modelo, né, uma adaptação, e coloco até um momento aqui anterior ainda, que é lógico que não envolve necessariamente o centro cirúrgico, mas tem uma relação grande. Mas isso quando o paciente está lá ainda na clínica, antes dele ir para o centro cirúrgico. Aliás, no momento que ele está sendo preparado para ir para o centro cirúrgico. Naquele momento, então, uma conferência prévia naturalmente traz benefícios e ajuda, né? A ideia é você ter várias etapas, né? Vários momentos com o objetivo de que o erro não aconteça, né? Várias barreiras, né? Para impedir, então, o erro, né? Se nós formos refletir em todos esses erros aí que nós vimos agora no início dessa aula, a gente pode pensar assim em várias etapas, né? Que poderiam ter sido realizadas para que o erro não acontecesse. E nos faz refletir sobre o que gerou, né, esse erro. Então a gente pode ter uma ideia de que é um processo, né, uma sucessão de falhas, né, até alguns casos fala em uma sucessão de erros. Então realmente é isso aí, é uma sucessão de falhas que acaba culminando então nesse erro, né, na fatalidade de uma cirurgia realizada errada. Então olha só, eu trago aqui 3 momentos diferentes, né, aliás 4 momentos diferentes, o encaminhamento dos pacientes ao centro cirúrgico, então, conforme recomendado antes da indução anestésica, antes de iniciar a cirurgia e antes do paciente sair da sala operatória. Então, vamos falar aí sobre pontos, né, esses pontos. Primeiro, a necessidade lá, né, no encaminhamento, então, do paciente, né, ao centro cirúrgico, a conferência, então, dos dados do paciente, conferir o nome completo, pedir para o paciente, então, referir o seu nome completo, conferindo na sua pulseira de identificação. Geralmente, existe essa recomendação da Organização Mundial da Saúde, também do Ministério da Saúde, de protocolos de segurança, esses pacientes sejam identificados. Então, conferir se o nome dele bate com sua pulseira, se bate, então,
com os dados do prontuário, a data de nascimento, né? Importante que sejam feitas, pelo menos, né, uma dupla checagem com o nome do paciente, ou sua data de nascimento, ou o nome do paciente, com o nome da mãe, ou até essas três informações, enfim. A ideia é que a gente possa cruzar essas informações pelo fato de existirem homônimos, né? Então imagine só, aqui na internet eu peguei os nomes mais comuns, né? Os nomes mais populares, né? Então existem inúmeras Marias, inúmeras José, inúmeros João, inúmeras Ana. Então, naturalmente que alguns nomes podem se repetir, né? De repente Maria da Silva, né? Também Silva é um sobrenome comum, ou outros sobrenomes também são comuns, né? Dentro do nosso contexto brasileiro. Enfim, então são pacientes que podem ter o mesmo nome, o mesmo sobrenome, estar internados na mesma clínica e com a mesma situação patológica. Então, uma situação que tem que despertar bastante atenção, naturalmente, e gerar todas essas conferências. Aqui um outro ponto a ser conferido ainda, então, antes do encaminhamento do paciente para o centro cirúrgico, que é o prontuário completo. O prontuário é um documento único, constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e assistência a ele prestada de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre os membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Essa definição aí que o Conselho Federal de Medicina traz sobre um prontuário. Então é lógico, antes do paciente ser encaminhado para o centro cirúrgico, conferir então se o prontuário dele está completo, né? Se todas as informações necessárias, né, todos os componentes, né, básicos desse prontuário estão presentes. Outra coisa importante, né, verificar a demarcação do sítio cirúrgico, né, se esse paciente já tem o seu sítio cirúrgico demarcado. Isso é uma rotina importante a ser estabelecida, né, nos diferentes serviços, né, deve ser estabelecida essa rotina, e aí o paciente, junto com o cirurgião, vai fazer essa marcação, então conferir se há a marcação da lateralidade, então, do membro a ser operado, né. Aqui traz apenas uma informação relacionada a um parecer do COREM aqui do estado de São Paulo, que conclui, né, que a demarcação de lateralidade nos procedimentos cirúrgicos é de responsabilidade médica. No entanto, a participação ativa, né, no protocolo de cirurgia segura em todas as etapas compete também à equipe de enfermagem com a liderança do enfermeiro nesse processo, né? Então, é a ideia de que o enfermeiro, né, a enfermagem participa desse momento importante da demarcação, mas como descrito aqui, né, como dito, né, não é a responsabilidade do enfermeiro fazer essa marcação, e sim a responsabilidade médica. Tá? Outro ponto importante é se há termos de consentimento, né, já entregues ao paciente assinados. Né? O termo de consentimento é uma exigência do Código de Ética Médica e deve esclarecer ao paciente sobre as intervenções que serão feitas, né, e também os seus riscos. Verificar se o paciente tomou banho, então, antes do procedimento cirúrgico. Né? O banho é uma prática recomendada antes da cirurgia, com sabão simples mesmo, ou mesmo também o sabão antimicrobiano. Outro ponto importante é verificar se foi feito, então, se há necessidade, se há recomendação, se tem a indicação da realização de tricotomia. Então, recomenda-se que em pacientes submetidos a qualquer procedimento cirúrgico, cabelos, pelos, não devem ser removidos ou, se absolutamente necessário, devem ser removidos apenas com máquinas de cortar. A depilação é fortemente desencorajada em qualquer momento, seja no pré-operatório ou na sala de cirurgia. Então, uma informação aí interessante para vocês relacionadas à tricotomia. Mas um outro ponto importante para verificar se há indicação e, se houver indicação, se foi então realizada essa tricotomia, essa raspagem dos pelos, para poder encaminhar o paciente então para o centro cirúrgico. Outro ponto interessante é o jejum. Né?
conferir se o paciente está em jejum. É importante perguntar para ele não apenas se ele está em jejum, e sim se o seu último horário de comida e o último horário que ele ingeriu líquidos, né? Já passei por algumas experiências que, ao perguntar para o paciente se ele estava em jejum, ele responder que sim, e aí perguntar para ele a última vez que ele comeu comida, ele dá um horário aí de 8 horas anteriores, no mínimo, e perguntar o último horário que tomou líquido, ele diz que faz umas 2 horas mais ou menos que ele tomou leite, né, ou tomou alguma outra bebida, né? Então é importante ser claro com ele relacionado ao jejum, né, se a indicação for um jejum absoluto, né, o que geralmente é o recomendado. Então, em cirurgias que exigem anestesia geral, pacientes têm seus reflexos reduzidos e não conseguem impedir que o suco gástrico regurgitado chegue aos pulmões, o que pode ser perigoso durante o procedimento. E para evitar esse quadro, o jejum é solicitado. Então, um ponto importante aí. A verificação também de exames, se o paciente está em centro cirúrgico, seus exames laboratoriais, imagens e biópsias. Se há, então, se o paciente faz uso de próteses e adornos e retirar com antecedência. Veja só, essas imagens aqui foram retiradas da internet, né? Eu estava preparando essa aula e aí procurei alguma coisa relacionada e acabei encontrando essas imagens aí. Então veja aí, nessa revista, né, Galileu, após cirurgia, a dentadura fica presa em laríngeo de idoso por 8 dias, né? Olha só a situação, né? Possivelmente o paciente foi para o centro cirúrgico com a prótese, né? Então existe essa recomendação para que se confira se há próteses, se o paciente está fazendo uso de próteses, né, ou adornos, e retirar eles antes do encaminhamento para o centro cirúrgico. Verificar, então, confirmar se o paciente tem algum tipo de precaução, né, se esse paciente tem precauções de gotículas, aerossóis, contato, enfim, quais tem. Comunicar previamente o centro cirúrgico para que se organize, então, tanto no horário quanto em sala, né, e os cuidados necessários para esse paciente que está sob precaução. E aí a gente vai para o momento antes da indução anestésica. Então, veja bem, resumindo, então, todas essas informações, né, que nós trouxemos aqui. Então, antes do encaminhamento do paciente, conferir o nome, identificação do paciente, nome completo, a dupla checagem, né, o prontuário, se o prontuário está corretamente adequado, correspondendo ao paciente, se está completo, verificar se há demarcação, se é uma cirurgia que tem lateralidade, se houver lateralidade, se está demarcado já o sítio cirúrgico, o paciente consciente, conversando, né, equipe médica presente, termo de consentimento, se foi entregue já pela equipe médica para o paciente, informado então sobre os procedimentos, as intervenções, os seus riscos, se foi assinado. Então, o banho do paciente, o paciente tomou o banho, né, está com uma condição adequada de higiene para ser então submetido a uma cirurgia. Se esse procedimento cirúrgico que ele vai realizar tem indicação de tricotomia, de raspagem de pelos, e se houver indicação, se isso já foi feito previamente, se o paciente está então no período recomendado, o período necessário, sem ingestão de alimentos, sem ingestão de bebidas, né, em jejum, se estão presentes então nesse prontuário os exames laboratoriais, os exames de imagem, os exames de biópsia, que sem dúvida nenhuma muitas vezes é necessário aí antes do procedimento cirúrgico, uma conferência, o cirurgião acaba vendo novamente, conferindo então, né, essa programação cirúrgica, a retirada de próteses e adornos, caso o paciente faça uso, se existe algum tipo de precaução para esse paciente, e se houver algum tipo de precaução, se ele já foi orientado o centro cirúrgico, se o centro cirúrgico está ciente, a equipe lá do centro cirúrgico, para a adequação da sala, para a adequação então do horário, né? Enfim, todas essas informações serem confirmadas então antes da indução anestésica. E aí indo então para a indução anestésica, né? Então, novamente, a confirmação antes do paciente ser submetido à indução anestésica. É lógico que esse momento também deve ser feito em equipe, né, juntamente com, né, a enfermagem presente, juntamente com a equipe de anestesiologia, né, equipe cirúrgica,
Para a identificação, se está correto, então, o paciente está corretamente identificado, trata-se de fato do paciente qual está se esperando para realizar aquele procedimento cirúrgico, o local da cirurgia a ser feito, né, está correto, né, há lateralidade, se houver lateralidade, se já foi demarcado, né, procedimento que vai ser realizado, está confirmado, é isso mesmo, né, qual procedimento, se há consentimento anestésico cirúrgico. Então vejam só, novamente algumas conferências que já foram feitas antes do encaminhamento do paciente para o centro cirúrgico, tratando-se então de uma nova barreira para que, se caso tenha ocorrido qualquer falha nessas conferências no momento anterior, possa ser barrado aí e ser corrigido naturalmente, né? A sala operatória, se ela está organizada conforme o procedimento programado, conforme a cirurgia, né, prevista, né? Então, verificar todos os equipamentos e materiais que são necessários para esse procedimento, né? Então, verificar bisturi elétrico, monitor, o material de anestesiologia, né? Por isso a equipe que deve participar nesse momento, né? Algumas coisas mais voltadas às conferências da enfermagem, conferência do anestesiologista, conferência da equipe cirúrgica, verificando então se o material, as caixas cirúrgicas, se há necessidade de alguns materiais diferentes, se estão presentes. Então, conferir tudo isso antes da indução anestésica, né? Olha só, uma outra charge, uma outra brincadeira, né, retirada da internet, que também é lógico, né, que relata aí uma situação de forma bem exagerada, né? A cirurgia foi um sucesso, infelizmente estamos sem material para dar pontos, né? Mas não se preocupe, né? Na esquina tem um excelente alfaiate que vai resolver o seu problema. Eu acho que isso aí é apenas um exagero, né, na ideia de que não esqueçamos de todo o preparo desses materiais na sala cirúrgica completamente, né, e adequadamente preparada. Então imagina só, um detalhe, um fio cirúrgico não estar presente para o término da cirurgia. Então são muitos detalhes, por isso que um checklist, um papel ali para você poder confirmar esses itens, se faz necessário, se faz útil e ajuda muito na conferência, afinal de contas são muitos itens a serem lembrados. Revisão de equipamentos de anestesia, como nós vimos, né? Então não apenas o carro de anestesia, né, suas conexões de gases, a própria condição de energia elétrica, bateria, mas também laringoscópio, fionia, máscara de O2, cânula de Guedel, ambu, aspirador, cânula endotraqueal, se tudo está presente, está adequadamente testado, funcionando, né? Independente de qual vai ser o procedimento cirúrgico e de qual é o plano anestésico, qual que é a ideia de anestesia para aquele momento, né? Por mais simples que seja, mas existem seus riscos, né? Todo procedimento cirúrgico tem seus riscos e, naturalmente, qualquer tipo de programação anestésica também tem seus riscos, deve ter então todo esse equipamento preparado, né, montado para atender adequadamente uma urgência, né, ou mesmo um acesso de vias aéreas planejado. E olha só, um outro ponto aí importante, tudo isso nós estamos falando na conferência agora antes da indução anestésica. Então, o paciente ainda não foi induzido, né, o paciente ainda está, né, consciente. Então, olha só, uma grande perda de sangue é um dos perigos mais comuns e importantes para os doentes cirúrgicos, com risco de choque hipovolêmico quando a perda é superior a 500 ml ou 7 ml por quilo em crianças. A preparação adequada e a reanimação pronta podem atenuar consideravelmente as consequências, né? Com certeza isso. Então, verificar, é um procedimento cirúrgico que tem risco de perda sanguínea? Se houver risco de perda sanguínea, as reservas estão ok, né? Foi feito o encaminhamento do material para o banco de sangue, solicitando a reserva, então, para ser feito já antecipadamente as testagens. Se o paciente tem um acesso venoso calibroso, um acesso venoso adequado, né? Afinal de contas, estamos falando de um paciente aqui, né? Supondo um paciente que tem um grande risco de perda sanguínea, né? Um risco de perda de grande volume. Então, naturalmente que tem que haver a reposição, né? Se o paciente
apresenta alergias a medicamentos e se apresenta quais são os medicamentos, né? E conferir tudo isso, né, para que o paciente não faça aí uma reação alérgica importante e possa naturalmente comprometer sua segurança, né, sua saúde. E aí nós então atravessamos essa etapa, fizemos essa conferência, lógico, como eu estou falando, né, como eu citei, né, outros itens podem ser colocados de acordo com a realidade do seu serviço, de acordo com a realidade do local onde você está trabalhando, né? Mas vejam só aí alguns pontos importantes, né, para serem conferidos, né? Repetindo, né, antes da indução anestésica, identificação local da cirurgia, o procedimento ser realizado, o consentimento anestésico e cirúrgico, a sala operatória preparada conforme programados, materiais e equipamentos de anestesia, risco de perda sanguínea, reserva sanguínea se for o caso, a indicação, também um acesso venoso calibroso adequado, presença de alergias. E agora vai para uma outra etapa, né, uma outra barreira. Vejam só, antes de iniciar a cirurgia, também conhecido como time-out, também um outro checklist, né, colocado em prática. Então, nesse momento, né, é importante a apresentação oral, uma recomendação, né, existe uma recomendação dessa apresentação oral de toda a equipe que vai fazer parte, né, daquele ato cirúrgico, cirurgião, auxiliar de cirurgia, anestesia, enfermagem. E aí, todos conferirem, então, se a identificação do paciente está correta. Veja só, terceira conferência, né, conferimos antes do paciente ir para o centro cirúrgico, conferiu antes da indução, confere novamente. Realmente a ideia é fazer essas conferências para que não haja falhas, né, barreiras. O sítio cirúrgico está correto, procedimento a ser realizado também, se existe a necessidade do uso de eletrocautério, de bisturi elétrico, e a sua placa neutra, o seu eletrodo neutro ou a placa de bisturi está presente, está adequadamente colocado no paciente. Se houve necessidade, se há necessidade, né, de antibiótico profilático, e se há necessidade, se já foi feito, né, uma informação aqui que diretrizes brasileiras e internacionais sugere que a antibiótico profilaxia deve ser feita em cirurgias com maior risco de exposição em áreas contaminadas ou em colocação de próteses. Então, conferir se isso já foi feito, se estar ali disponível as imagens, né, os exames de imagem, caso sim seja necessário, e se nesse preparo todas as etiquetas de esterilização já foram fixadas, adequadamente colocadas, então, no prontuário do paciente, né, registrando aí o segmento, né, dos protocolos, né, dos padrões recomendados de central de material, esterilização, o material está adequadamente preparado, esterilizado, tudo isso ser documentado e registrado, né? E aí vem uma outra charge, né, outra brincadeira, né, apenas para ressaltar novamente a importância, né, de todas essas etapas serem adequadamente conferidas. E aí a gente vai para a última etapa, então também conhecida como check-out, antes de sair da sala operatória, né? Então veja só, houve a conferência então de compressas, de agulhas instrumentais. Então, se vocês colocarem aí na internet, é possível que vocês encontrem, né, algumas informações. Olha, uma pinça foi esquecida no paciente, né? Às vezes, eventualmente, a gente acaba vendo essas informações, então deve ser instituído esse padrão, esse protocolo de conferência, então, contagem das compressas antes, contagem dos materiais antes da cirurgia e a conferência ao término da cirurgia, se tudo está ali, todas as compressas, gaze, agulha, instrumentais, tudo que foi utilizado, né? Se houve a necessidade, né, se houve a necessidade de retirada de peças, e ali o encaminhamento, se há necessidade do encaminhamento dessas peças anatômicas, ou mesmo culturas, para uma análise, né, para um anátomo patológico, para uma análise laboratorial, e se houve a necessidade, então, se ela está corretamente acondicionada, essa peça anatômica, e também se esse frasco está adequadamente identificado, muito importante.
Então, no momento ali, já deixar os frascos preparados, se há previsão de retirada de material, deixar os frascos preparados, a etiqueta preparada, né, com as informações necessárias para o encaminhamento adequado, né? Então, tudo isso conferido se ao término do procedimento, se foi feito, né? Uma outra charge aí, uma outra brincadeira, vejam só, né? Não se preocupe, a sua cirurgia é tão simples que vou realizá-la de olhos vendados. Isso aí traz a ideia do cuidado, né? Do excesso de segurança. Nossa, estou tão acostumado a fazer isso, faço isso sempre, trabalho há tantos anos, sou seguro, não acontece erros comigo, posso fazer de olhos fechados. Lógico que deve ter cuidado, sim, né? Como nós falamos ali, o erro, né? Ele acaba sendo inerente ao processo de trabalho, por isso deve-se ter cuidados, estabelecer rotinas, estabelecer procedimentos operacionais padrão, protocolos, com a ideia de cercar ao máximo possível, criar barreiras para que absolutamente nada, além daquilo programado e desejado para o paciente, né, o seu tratamento, o seu procedimento cirúrgico, ser realizado com total segurança para ele, para a equipe, para o serviço, enfim, tudo de uma forma bem segura e tranquila. Então, essa era a mensagem de hoje, essa é a conversa de hoje. Então, o meu desejo é de que vocês aprendam isso, né? Não se limitem apenas a essa aula, mas leiam mais sobre esse assunto, estudem mais, tem bastante material disponível para que vocês possam estar lendo e conhecendo mais, e assim aprendendo cada vez mais sobre esse importante assunto, colocando em prática e logo, logo, né, com o trabalho de vocês, vocês possam aí estar pondo em prática essas recomendações, naturalmente proporcionando maior segurança para o seu paciente, para você e para o serviço onde você trabalha. Então, um grande abraço e até a próxima. Nos vemos logo, logo. Até.